Oi, meu nome é Viviana e vim apresentar no segundo Congresso Brasileiro de Biociências Aplicadas à Saúde o meu trabalho com o título Avaliação in vitro da atividade contra a tripanossoma cruz e análogos estruturais do benzenidazol. A doença de Chagas está presente em 21 países da América Latina e são aproximadamente 6 milhões a 7 milhões de pessoas infectadas e 70 milhões de pessoas no mundo estão em risco de contrair a doença. Aí, com esses dados, a gente consegue ver a gravidade da doença de Chagas. Aí, sabendo disso, eu trouxe um artigo que demonstra a dificuldade de pesquisa de novos medicamentos e aí ele demonstra essa dificuldade e o porquê que isso é importante. Por que é importante a descoberta de novos medicamentos? Porque tem só dois medicamentos, um no Fortimox e o benzenidazol, sendo que no Fortimox deixou de ser usado em alguns países, como é o caso do Brasil. O Brasil só usa o benzenidazol. E qual é o problema disso? O benzenidazol ele tem muito efeito colateral e ele não é eficaz em todas as fases da doença, pois a doença tem a fase aguda e a fase crônica. Na fase crônica ele não é muito boa, pois segundo Molina, em 2018, na fase crônica, o índice de cura com benzenidazol cai a 40%. Por isso que é importante o estudo de novos medicamentos. E qual é o objetivo desse trabalho? É a avaliação de atividade tripanocida de novos análogos estruturais do benzenidazol, contendo uns lucros de eugenol e fenóis correlatos. Aqui a gente tem o benzenidazol e aqui temos uma nova estrutura proposta. Essa estrutura vai se ligar a um pedacinho do benzenidazol. Não é ele inteiro, a gente consegue ver que é apenas um pedacinho. Então, a gente consegue ver que é aqui, ó. Então ele vai se ligar e aí a gente também vai ter o eugenol e o materiais e métodos. A gente vai fazer o ensaio de tripanocida, o ensaio de epimachigota em 8 análogos de benzenidazol, que isso vai ser feito para ver a atividade de tripanocida. E como vai ser feito isso? Vai ser feito em microplacas de 96 poços, vai ser feito em diluição duplicata, aí depois a gente vai contar os epimachigota na câmara de Neubauer, a gente vai ter o controle positivo e o controle negativo. Nisso a gente vai colocar rasazurina e depois vai ser lida essas placas em 570 nanômetro e 600 nanômetro. E aí a gente vai fazer a concentração inibitória do composto. A gente vai fazer o cálculo da concentração inibitória do composto através do software Compusim. E aí a gente fez quais foram os resultados. Daqueles 8 análogos, a gente viu que o IM2, o IM4 e o IM10 são os melhores. E como é que a gente fez essa? A gente fez essa comparação através do benzenidazol. O resultado que foi mais perto do benzenidazol foi esses três. O experimento 1 teve 38, o experimento 1, o IM2 teve 38,1, o IM4 11,5, o IM10 teve 18,7 e o benzenidazol 7,13. O experimento 2, o IM2 teve 25,4, o IM4 6,6 e o IM10 33,9 e o benzenidazol 8,4. A média, na média o IM2 teve 31,7, o IM4 8,82 e o IM10 26,3 e o benzenidazol 7,81. Aí a gente consegue ver que desses três que foram considerados os melhores, que teve um cálculo mais perto do benzenidazol, desses três ainda o IM4 foi o que mais se aproximou. E qual é a conclusão desse trabalho? É que este trabalho possibilitou a identificação dos grupos funcionais importantes para a atividade tripanocida. Essas aqui são minhas referências bibliográficas. E obrigada.